Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todo mundo seja muito bem-vindo a mais um episódio do Maíra Cast. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês em mais um episódio. Quero agradecer demais o carinho de vocês que têm acompanhado aqui o meu trabalho com pessoas fantásticas, né, que eu tenho chamado aqui para poder conversar sobre a nossa cultura, né, brasileira, sobre o nosso patrimônio, sobre as nossas cidades, né, brasileiras. Então, eu quero já agradecer de antemão, assim, vocês que têm não só ouvido, mas assim, interagido, né, com o conteúdo, têm recebido, assim, dicas de pessoas, orientação, sugestões, né? Ah, Maíra, fala de tal coisa, fala de, né, disso ou daquilo. Então, assim, gente, eu quero agradecer demais o carinho, assim, envolvimento de vocês com mais esse projeto, né? Meu. E é claro que a gente não constrói, né? Nenhum projeto a gente constrói sozinho, né? Então, eu quero agradecer demais todas as minhas convidadas mulheres, né? De até agora, que foram as mulheres aqui fazendo força para o nosso patrimônio, para a nossa cultura brasileira, e em especial, muito especial hoje, com uma temática da qual eu tenho pode dizer assim, um lado até afetivo, assim, com esse espaço muito grande, por ter vivenciado a nossa Amazônia brasileira. É com muito, assim, amor mesmo e carinho que eu convido vocês a escutar mais esse podcast aqui comigo, que, gente, eu tive a honra, né, vamos dizer assim, de conhecer essas duas meninas maravilhosas pelo Instagram, com um perfil que chama Na Beira do Rio, ponto podcast. É um perfil de podcast, gente, sobre a Amazônia, sobre essas vivências e diálogos, né, que existe nesse espaço. Então, assim, estou muito, mas muito feliz de estar aqui recebendo elas. Elas que, agora vou colocar aqui o nome delas para vocês. Andréia França, que é especialista em mídias na educação e design de produto, e Eloane Carini, que é designer de produto e doutoranda em desenvolvimento sustentável do Trópico Úmido pela UFPA, Universidade Federal do Pará. Meninas, sejam muito bem-vindas e já, de antemão, agradecer vocês de ter aceitado aqui meu convite. Muito obrigada. A honra e a satisfação é nossa, então, desde já também nossa gratidão. Gente, é a primeira vez que eu converso com duas pessoas ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, porque a gente conversa, né? Eu sempre converso, né, com os convidados antes e a gente alinha algumas coisas, e dessa vez foi muito legal essa conversa, esse bate-papo, de eu conhecer elas, e elas moram no Amapá, sim, no estado que eu morei, e vocês lembram, né, da minha caminhada, no meu percurso aí no estado do Amapá, de 2017 até 2019, fazendo o mestrado, né? O mestrado do IFAM em Preservação do Patrimônio Cultural. Então, olha você ver que legal, eu conheci elas através das redes sociais, inclusive meu tema, né, relacionado ao patrimônio cultural, foi envolvendo, né, as mídias digitais aí, sociais, inclusive, e estou aqui tendo oportunidade de conversar com Andréia e Eloane. Meninas, assim, é um prazer imenso falar com vocês. E antes de tudo, né, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, me fala um pouquinho de vocês, assim, atuação profissional e por que vocês montaram um perfil no Instagram, né, que é um podcast, né, de divulgação do podcast de vocês, somente com essa abordagem voltada para a Amazônia. Eu fiquei muito feliz desde o início, desde quando a Andréia me falou sobre esse convite. E falar sobre um projeto como esse, que é um projeto muito particular, assim, nosso, mas ao mesmo tempo que traz conteúdos que nós acreditamos que devam ser partilhados, para a gente é muito importante falar sobre isso e a gente fica sempre muito feliz. E eu vou começar falando aqui, mas a Andréia vai dar continuidade, porque a ideia foi dela, tá? Quero deixar claro. Eu estava tranquila ali com a minha agenda, com as minhas pesquisas, mas quando eu recebi esse convite da Andréia, nós nos formamos juntas na UEAP, na Universidade do Estado do Amapá, e construímos uma bonita amizade ao longo dos anos. E quando foi, eu acho que início de março, não,
início de fevereiro, ela me mostrou essa proposta, né, de criar um podcast voltado para as vivências e diálogos na Amazônia brasileira. Então, seria basicamente uma série de temas que nós iríamos abordar, e esses temas voltados não apenas para cultura local, mas para filosofia, literatura, mas que envolvia todos os elementos do patrimônio cultural amazônico. Então, na hora, né, eu aceitei isso, porque a pessoa estava com uma porção de coisas para fazer, né? uma porção de coisas para fazer. Mas foi algo muito natural, porque eu sempre tive essa vontade muito grande de compartilhar muitas pesquisas, muitas perspectivas também em relação à floresta, à Amazônia. Não só ao bioma, mas a essa sociobiodiversidade que representa a floresta. E André e eu sempre tivemos muitas afinidades em relação a isso. Então, quando ela surgiu com essa ideia, eu prontamente aceitei e demos início a esse projeto, que ao longo desses meses estamos aí organizando a agenda para entregar o máximo de conteúdo possível, mas dentro das nossas possibilidades. E a Andréia pode falar um pouquinho mais como foi que surgiu essa ideia, porque, como eu já adiantei, a ideia foi toda dela. Conta pra gente, André, esses bastidores aí. Ela que me meteu nisso daí, gente. Então, é uma satisfação muito grande também estar aqui, poder estar conversando com a Maíra e nós podemos falar um pouquinho, né, sobre a Amazônia, conversar um pouco mais sobre nosso projeto hoje. E, de início, lembro que com a pandemia, né, eu fui... o amor pela literatura foi crescendo mais ainda, então pude me dedicar a algumas leituras com maior afinco. E em fevereiro desse ano eu estava lendo algum livro aqui sobre a Amazônia, muito específico. E desse livro me veio, né, a ideia de dizer, né, por que não, né? Por que não a gente está abordando um tanto mais da nossa região, que, como eu dizia num dos episódios com a Elô, no nosso episódio inicial, piloto, né, a gente ia conversando por quê? Justamente de iniciar esse projeto. E falando que a gente tanta coisa boa, né, Brasil afora, pelas nossas andanças, pelas nossas viagens, né, e quando se trata de Amazônia, às vezes o Brasil não nos conhece, não sabe tanto da gente, tem alguns estereótipos formados, né, e conceitos que nem sempre são passados pelos próprios amazônidas, que são experienciados e repassados, né, para o restante do Brasil pela nossa visão de quem mora aqui, de quem vive, de quem conhece. Então, meio que a ideia foi daí, né, de dizer, poxa, a gente tem em mãos uma vivência, um conhecimento, uma experiência de tantas das nossas riquezas e por que não, né, fazer com que isso também chegue a outras pessoas, né, de uma forma dinâmica que, a princípio, a gente foi tentando entender qual seria até que chegou, né, no podcast. Então foi bem bacana desde o início realmente dizer para ela bora, e ela de pronto, né, bora, foi aquele bora, né, e realmente casou esse sentido de as ânsias que a gente já tinha, já compartilhava, né, pelas nossas redes sociais pessoais, com tantos temas, e depois a gente vai cortar e dizer, não, mas vamos falar de Amazônia, e dentro disso, obviamente, com a parte filosófica, né, que a gente gosta realmente de, como a gente diz, conversar, devanear, pensar, né, não ter medo de ter um pensamento um pouco mais crítico, né, fora da caixa. Então foi meio que esse o sentido inicial, né, depois a gente foi começando, a gente por trás, a entender o que seriam pontos que a gente poderia estar trabalhando, né, tocando, e sempre de uma forma, por sermos design, né, um pouco diferenciada, criativa, tentando entender a linguagem apropriada para o tema determinado, né. Então, a ideia inicial foi meio que essa, né, de trabalhar a Amazônia. Né, Andréia? O próprio nome da beira do rio Sim. foi algo assim que nós concordamos de imediato. A Andréia, por um motivo em especial, né, inspirada por uma música. Pode até falar um pouco dela, Andréia. Ia ser justamente a minha próxima pergunta, Elô, exatamente, na beira do rio. E se vocês olharem, gente, o Instagram delas realmente tem esse cuidado que a Andréa está falando, né? Desse cuidado gráfico,
né, dessa ilusão, enfim, as imagens são belíssimas, e na beira do rio, por quê? Por quê, André, que vocês... Então, a gente teve no início 2 propostas de nome, né, mas como sempre a gente precisa chegar a algo. E eu sempre dizia, dentro do convencimento, né, que a gente vai se fazendo para definir aquilo, é dizer, Elô, me marca muito, né, a música do Rambo de Campos, Na Beira do Rio, que é o Espaço à Vida, e é uma música nossa que Pará e Amapá, sobretudo, conhecem muito, né? E que a gente foi entendendo que na beira do rio aqui, pra gente, e em qualquer lugar na história, né, é onde a vida se assenta, né? Por onde a vida vai acontecendo, né? Precisa-se ter esse sentido da água, né, da vida. E nós, a região mais biodiversa do planeta, como a gente costuma toda hora estar falando, mas em termo aquífero também, né, a gente está nas margens do Rio Amazonas, então o maior rio do mundo, né, Sim, e que para a gente tem um sim, significado gigantesco, né, o majestoso, o sim. Amazonas, e por que não e ficar na beira do rio, né, essas propostas que a gente vai estar das nossas conversações, né, dos nossos diálogos amazônicos. Então, a princípio foi muito também de prontidão, né, Elô também não, É, mano, é porque é aceita quase que isso, emblemático, né? Na beira do rio é algo muito significativo, muito simbólico, né, representativo. Elô? Oi? É nosso, né? É simbólico, né? Nosso, nós somos um povo ribeiro, né? Exatamente, exatamente. É é isso muito aí. carregado desse simbolismo da vida amazônica, inclusive para as reflexões que nós nos propomos. Então, na beira do rio, de uma forma particular, eu sempre gostei muito de um texto do João de Jesus Paz Loureiro. Ele é muito conhecido aqui na região. Ele é professor da UFPA, ensaísta, tem alguns livros publicados, e ele trabalha muito com essa questão da etnodramaturgia amazônica, do imaginário amazônico. E ele tem um artigo especial chamado Meditação Devaneante entre o Rio e a Floresta. Então, quando eu compartilhei isso com a Andrea, parecia que ele estava descrevendo também o que nós queríamos falar de Ah, vivências e ah, diálogos. E quando ele fala entre o rio e a floresta, ele descreve justamente a margem do rio, aquele espaço de significação da vida dessas pessoas, da visão de mundo, e que também incide sobre a nossa visão, né? Porque mesmo que a gente fique aqui numa parte da Amazônia mais urbana, faz parte da gente também. A gente cresce rodeado por essa floresta. Eu digo que o Amazônida cresce encantado. Então, nós somos sim, encantados aqui pela região. Então, sim. essas nossas reflexões também são feitas na beira do rio, entre ali o rio e a floresta. Então, foi uma forma da gente sintetizar a nossa intenção, as nossas reflexões, que viriam não apenas de campos teóricos científicos, mas também que envolviam diversas outras visões de mundo, e a gente traz tudo isso para o nosso conteúdo, inclusive uma questão que a Andrea pontou desde o início, que eu concordei desde o início, foi justamente trazer diferentes perspectivas para diferentes temas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o folclore, que foi um dos nossos últimos podcasts aqui lançados, a gente não fala de uma perspectiva reducionista, que geralmente é adotado para falar sobre o tema, a gente traz diferentes percepções, aquela reflexão crítica de fato sobre esses temas. Então, o próprio nome do nosso podcast parece que abarca tudo isso, todas essas complexidades do que seriam essas discussões e devaneios também, né? Porque tem momentos que é impossível não viajar um pouco, mas para isso a Andrea trabalha uma boa edição, porque senão seriam horas ali da gente falando. Sim, e assim, é muito legal vocês falarem, gente, assim, abordar em podcast, que a gente sabe que quando não tem imagem, e isso foi uma coisa que eu senti, assim, quando eu comecei, né, o podcast, é uma outra perspectiva, né, de você falar de um espaço, de você falar de uma vivência, de você falar de uma cultura, enfim, são muitas camadas ali
que devem ser transmitidas através do áudio. Então, isso é muito interessante, na medida que vocês trazem isso de forma também, né, no Instagram de vocês visual, mas isso é incorporado em áudio, quer dizer, a fala tem pulso, né? Então, isso é muito legal Sim. e interessante se ver no trabalho de vocês. Mas como eu que isso é confesso feito. E aí? que foi um desafio para mim, eu confesso. Que foi a André que está mais habituada com isso, mas eu sempre fui muito assim de imagem. Como nós conversamos, né? Eu preciso ver, eu preciso gesticular. E essa é uma das minhas principais ferramentas quando eu me comunico. Eu gesticulo muito. Então, para mim foi um desafio só falar, mas depois de algum tempo, principalmente porque a Andrea é uma boa parceira, é uma pessoa maravilhosa, assim, para conduzir as conversas. Então, eu fui me habituando. Ainda tenho muitas dificuldades ainda com algumas questões, mas é algo que a gente vai aprendendo. Então, o podcast serviu também para isso, para eu compartilhar questões não apenas do que eu trabalho dentro das minhas pesquisas, mas principalmente trazer percepções muito próprias, que antes eu tinha uma dificuldade também em articular, em conversar a respeito. Então, o podcast Sim. parece que deixa também a gente mais livre para conversar de fato. E isso eu vi uma diferença. Pode falar, André. Isso que Elô fala é muito bacana, Maíra, porque no início também dessas nossas preocupações e atenção para falar de Amazônia, né, eu ia dizendo, a Elô ela é um poço, eu costumo usar essa referência, a Elô é um poço transbordante de conhecimento na beira do rio, né? Então, eu amo gente. eu amo realmente, assim, poder explorar esse tanto de conhecimento que Elô tem de Amazônia e, sobretudo, por estar estudando a fundo, né? Tá realmente na carreira acadêmica, se especializando e fazendo carreira nisso, né? Então, assim, ela sabe que eu me sirvo disso muitas horas, assim como, e a gente vai pegando essa adaptação de linguagem e vai tentando trabalhar isso no podcast, direcionando, roteirizando para fazer com que, de fato, as pessoas também consigam sentir o sentimento que a gente tem quando a gente vai tratando de cada tema aqui nosso, né, da nossa Amazônia, da nossa forma de ser, né, aquilo que a gente quer transferir ali naquele momento de conhecimento, de conversa. Então, a gente vai tentando realmente adaptar muito, né, esse conhecimento que a gente tinha desejo de repassar, né, ela, por parte da carreira acadêmica, muito legal, gente. Eu por parte aqui dos meios também que me aprofundando em alguns estudos, né, enfim, né, e a gente conseguiu ir tentando conjugar isso e vai tentando sempre perceber, né, com aquelas cobranças que eu falava mais cedo, né, de relaxar, de tentar fazer com que vá sendo realmente algo que hoje a gente já tem uma propriedade maior, né, de não se cobrar tanto, que o nosso público, que a gente sempre diz que a gente nem sabe quem é além da nossa família, dos nossos pais, mas que um dia, quem sabe, tem alguma relevância para alguém que esteja zapeando ali no Spotify, onde for, né, na sua plataforma, mas que o mundo está acabando agora, peraí, que ainda tem a Amazônia ali sobrando, então bora lá explorar esses recursos deles. Mas antes disso, peraí, deixa eu ver como é que tá lá. Eles nos acham e vão ouvir melhor, né, qual que é a real. Então é meio que por aí a ideia, né? Adorei, André. Olha, eu acho até que ficou uma deixa bem legal. Que vocês conseguiram perceber, então, a facilidade que eu tenho em conduzir também o podcast, porque com uma parceira como a Andrea, assim, eu me sinto muito, muito, muito satisfeita de fazer de estar nesse projeto com ela justamente por isso, né? Existe um certo formalismo da minha parte em muitos momentos que assim ela vai quebrando e a gente vai fazendo esse ajuste de linguagens. Então, assim, eu mudei muito desde o início desse projeto, mudei para melhor, acredito, e justamente por ter essa parceria de conversar, de trocar também experiências, porque é curioso como a gente se formou, como nós nos formamos na mesma profissão, né? Mas mesmo assim nós tivemos trajetórias diferentes. Então é curioso como a gente consegue ali conduzir os conteúdos de uma forma diferente e ao mesmo tempo complementar. Então eu me sinto muito feliz com esse projeto.
Que legal, meninas. Nossa, eu fico muito feliz, assim, em ouvir vocês e realmente dá para ver, assim, pelo conteúdo, o carinho e o acabamento, né, do material de vocês. E, assim, vamos começar assim, então, né, para quem nos ouve, não conhece ou nunca foi, e só ouve falar, né, dessa Amazônia, essa tão falada, né, tão midiática, é assim que fala, acho que é, né, midiática, Amazônia, que é um lugar, né, Que o pessoal anda muita sobre gente pensa, jacaré. anda sobre jacaré, lugar de bichos, florestas. É só mato. Gente, por favor, vamos tentar desmistificar o que é na verdade, o que é na real, né, esse espaço. E como que um profissional, Ou né, nessa mesmo, área da cultura pode ou mesmo, contribuir para esses diferentes olhares, né, para esse ambiente. ou Sim. mesmo para os um pouco mais entendidos, né, o Eldorado do mundo, né? E a gente já teve alguns episódios que a gente foi trabalhando, né, um pouco dessa desmistificação, né, da nossa Sim, região. exatamente. Uhum. E vamos continuar Mas para quem, trabalhando porque é inesgotável, né? Como, como mas Elô, como eu sempre falo no episódio, vai lá que começa aí para a gente ir ouvindo o que você tem de Amazônia para a gente. Que Amazônias, Elô? É só uma? São várias? É esse o ponto, Andréia, porque a Maíra pediu para que a gente falasse um pouco sobre a Amazônia, mas são distintas Amazônias. Essa que é a questão. É a unidade do diverso, né? Então, nós temos ali uma região que, ao longo do tempo, é retratada justamente pelo bioma unicamente, né? Esse imenso e homogêneo manto verde, com vários mitos do vazio demográfico, ou a própria percepção que as pessoas têm também sobre a floresta, curiosamente não parte dessa percepção que é uma floresta sociocultural. Então, existe uma sociobiodiversidade nessas distintas Amazônias. E vale lembrar que existe um processo histórico de lutas pelo domínio dessa região, e até hoje, se a gente pegar um pouco da literatura, existem diferentes estudos que tentam delimitar o que seria a Amazônia. Então, partem, por exemplo, de questões da bacia hidrográfica, de características ecológicas, e as mais comuns que são os critérios político-administrativos. Então, se a gente parte desse critério político-administrativo, nós temos ali a região da Panamazônia, que são 9 pedaços da Amazônia. E dentro desses 9 pedaços existem diferentes prioridades nas políticas públicas voltadas para a floresta, voltada para as unidades de conservação, voltadas para os povos e populações tradicionais. Então, assim, a gente tem que ter em mente que são diversas Amazônias. E não devemos esquecer que, para falar de cada uma delas, a gente precisa entender todas essas particularidades. Porque a própria dimensão espacial é muito complexa, é extremamente complexa. Então, quando a gente se propôs a falar da Amazônia, a gente deixa bem claro, a Amazônia brasileira. É que a gente pode se apropriar, né, para falar sobre ela. Mas só que quando a gente começa a estudar a fundo, eu falo isso pela minha própria experiência no NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos, quando a gente começa a estudar a fundo todas essas relações do que seriam todas essas definições de Amazônia, a gente vê que é algo muito maior do que a gente realmente conhece. Na verdade, existem porções da Amazônia ou a sua totalidade que ainda é quase que desconhecida por todos nós. Então, o que se busca, na verdade, aqui é dialogar com a literatura, é tentar entender as particularidades e partir de algum ponto para tentar entendê-la. Daí tu mencionou, Maíra, os aspectos culturais. Eu, por exemplo, quando eu olhei para a Amazônia, né, para o patrimônio cultural, patrimônio natural, da onde partir, sabe, para
para tentar estudar uma porção ou uma particularidade da floresta. Então, eu parti dos povos e populações tradicionais. São aqueles... existe uma diferença entre as comunidades tradicionais e os povos... originários. Mas quando ele ia falando, né, e para a gente saber de Amazônia, né, e quando a gente vai falando de se apropriar da Amazônia brasileira, a Amazônia é considerada legal, né, que além dos nossos estados aqui da região norte, que introduzem praticamente a grande parcela da Amazônia, mas também Mato Grosso, uma parcela de Mato Grosso e Maranhão, né, estão integrados na Amazônia legal, né, chamada Amazônia Legal. Sim. Então, 60% do território brasileiro praticamente é constituído de Amazônia, né? Então, a gente costuma sempre brincar, né? Quanta Amazônia, Brasil, né? Quanto que nós temos realmente de território, de biodiversidade, de riqueza sociocultural, né? Aqui para estar falando de Amazônia para o Brasil, né? De ser Amazônia, né? No meio desse nosso país que às vezes nos conhece tão pouco. Então, sim. Sobretudo então, o estado do Amapá, né, Andréia? Sim, o nosso estado, por estar ao extremo, né, e por sermos uma ilha, acaba sendo realmente menos conhecido ainda, né? O Brasil talvez nos desconheça mais ainda porque geralmente não faz parte, né, da rota turística, por exemplo, de um brasileiro que, vou viajar, vou para algum lugar, vou para o Amapá. Não, é muito difícil se você não tem um conhecido aqui, se não é por alguma oportunidade de concurso, se não é por uma situação realmente de curiosidade turística, né, você vir parar no Amapá, né, alguma questão de profissão. Então, para a gente, assim, né, falar dessa Amazônia, levar o Amapá também, né, um tanto do conhecimento do nosso estado por meio do podcast também é um dos objetivos, né, foi uma das metas que a gente estabeleceu. Sim, voltei. Legal, Elô. Eu estava falando sobre quando a gente se volta para conhecer alguns aspectos da região amazônica, como foi meu caso. Eu me voltei para justamente os povos tradicionais e especificamente os objetos bioculturais. E esses objetos é muito Não, gente, eu preciso contar porque toda vez que eu começo a falar sobre o assunto eu lembro do que era minha pesquisa antes e como ela está agora. Então, é curioso como a gente começa olhando através da materialidade. Então, a minha intenção justamente era entender como se configuravam esses objetos, objetos bioculturais, são aqueles que revelam conhecimentos múltiplos de um determinado grupo humano. Então, são conhecimentos estéticos, biológicos, de processos, técnicas humanas, tecnologias sociais. Então, um único objeto pode trazer uma série de sabedorias desses grupos humanos, podem revelar muitos conhecimentos. Então, quando eu comecei a estudar, eu entendi que existe além dessa materialidade. Então, a gente traz questões relacionadas à identidade desses grupos humanos, aos processos de territorialização. Daí entra nessa questão dos processos de territorialização, que eles têm um entendimento próprio da Amazônia também, do seu território, das suas delimitações, dos seus aspectos. Então, de um modo geral, a Amazônia é um conceito polissêmico, como diz o professor Luiz Aragão, que tem um livro que eu recomendo, Amazônia, Conhecer para Desenvolver. E o primeiro tema que ele ressalta é justamente isso, né, da Amazônia com conceito polissêmico, né, quais as distintas definições, significados e justamente de que Amazônia nós estamos falando, porque é algo muito amplo. Então, o primeiro passo para qualquer tipo de ação ou até mesmo de pensar sobre a Amazônia, nós temos que começar a definir de que Amazônia nós estamos falando, como ela se caracteriza. E partindo dos aspectos culturais, a gente consegue ver em cada um desses aspectos universos socioecológicos complexos. E depois, com o tempo, a gente começa a assimilar que são esses universos que compõem o mosaico do que seria essa floresta sociobiodiversa. Então, para mim, é algo, como a Andrea sempre ressalta nas nossas gravações, que os assuntos que a gente toca em relação à Amazônia são inesgotáveis.
Então, nós vamos continuar explorando até onde nós conseguimos, até onde ela me aturar, nós estamos aí abordando esses assuntos, porque cada vez mais são coisas novas que a gente descobre ali, refletindo e pensando a respeito. Até se a gente pegar não apenas o campo acadêmico, que já as instituições de pesquisa científica aqui na região amazônica são muito ricas nesse sentido, o acervo, o patrimônio arqueológico, os estudos de povos e populações tradicionais, inclusive o próprio núcleo de altos estudos, que surgiu com essa intenção de se voltar para a Amazônia e tentar conhecê-la em todas as suas especificidades, ou todas as especificidades possíveis, com aqueles 3 pilares de desenvolvimento e interdisciplinaridade Amazônia, é uma prova desse esforço seminal de tentar desvelar aí os inúmeros mistérios dessa floresta, e principalmente em face a emergências planetárias, a questão das mudanças climáticas e uma série de outras questões que comprometem o nosso futuro. Inclusive, nós temos agora uma série Amazônicas Questões que vão trabalhar justamente sobre isso, né? Se existe futuro para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, e trazendo diversos aspectos como as unidades de conservação, a capacidade científica, a integração regional, porque são muitas questões que precisam ser debatidas a respeito disso. E o nosso podcast também é uma forma da gente dar vazão a tudo isso, dar uma voz, trazer essas discussões à mesa. Uhum. Você quer complementar alguma coisa, Andréia? Que eu queria aproveitar e perguntar. A gente tem, estava falando ainda há pouco, né? 60% do nosso território, somos 23 milhões de pessoas aproximadamente hoje, né? Conforme o último censo do IBGE. E nós temos o Açaí, nós temos o Rio Amazonas, nós temos parques diversos, nós temos uma região riquíssima nós temos uma região riquíssima em ecoturismo, riquíssima em ancestralidade, riquíssima em, assim, realmente essa conservação da floresta, que é o nosso patrimônio maior, né? Mas olhar assim, dizer que também, e que a gente sempre procura tocar no nosso podcast, né, da riqueza do nosso povo mesmo, né, da nossa riqueza cultural, da parte mesmo artística, da parte de produções culturais e da dança, da cultura, da nossa música, né? Então, quando a pessoa olha para a Amazônia, né, como a Elo dizia, geralmente é essa mitologia do extenso manto verde, né, e que esquece de que a Amazônia também é feita da parte da biodiversidade, mas essa bio que também é uma vida humana, né, que também é essa construção social, né. Então, a gente também faz questão sempre de dizer, né, obviamente, o mundo está e vai continuar independente para a gente, né, pela nossa concepção realmente dos nossos conceitos, que a gente vai entendendo tanto eu quanto Elô, de que o mundo ele é independente do ser humano, né, que ele estava antes e vai permanecer depois. Mas que, por enquanto, nessa nossa passagem aqui, né, a gente, como amazônidas, também vai fazendo sempre questão de ressaltar essa nossa importância da vida humana, obviamente, né, também aqui. E aí, nisso, assim, né, a gente poder, eu olhava e ia dizendo, né, talvez as pessoas de fora não nos conheçam tanto, mas fato é também que às vezes nós mesmos aqui, né, somos esses que se desconhecem, né, como a Elo ia dizendo, são muitas Amazônias, são o nosso quintal, assim, né, nós temos o mundo inteiro no nosso quintal, backyardigans agora, né. Mas assim, é um mundo, né, que nós temos aqui, que a gente vai também conhecendo junto, né, que a gente também vai fazendo essa questão hoje de, caramba, vamos trazer também pessoas, vamos falar também com outros que têm uma visão diferente da nossa, muito mais abrangente, porque a gente não consegue dar conta. Ao mesmo tempo que o meu desejo, né, e o de Elo também eu tenho certeza que sempre foi esse também, de fazer com que os nossos pares mesmo aqui, que às vezes não, a palavra essa, não estão nem aí realmente para o que está se passando na Amazônia, também comecem a dizer, caramba, a gente está na região mais rica do mundo, a gente tem isso aqui, a nossa riqueza maior, né? A gente sabe que o mundo é feito de recursos naturais e que daqui a pouco realmente, como eu sempre digo, né, é palco do presente e do futuro da humanidade isso aqui, e que a gente precisa estar dizendo para os nossos também, ei,
Nós somos os primeiros que tem que valorizar o nosso pirão, então fiquemos atentos, né, para que a gente não deixe mais com que os outros venham novamente continuem nos colonizando pelas formas modernas, né, que existem de colonização hoje, e levem de mão beijada novamente todas as nossas riquezas. Então, para a gente também é fazer com que os nossos próprios aqui, de certa forma, caramba, fiquem atentos, ó, a questão das mudanças e interferências climáticas, né, da questão das posses e invasões de terra aqui, e a questão dos povos originários, então são as questões amazônicas, questões, né, no nosso quadro novo que a gente está querendo também debater, de olhar e dizer, gente, somos nós somos isso aqui, nós somos a Amazônia, então também vamos tentar nós mesmos, e não só para os de fora, estar atentos, nos conhecermos, né, conhecer melhor a nossa propriedade, o nosso quintal, porque depois vem o gringo, que conhece muito mais da gente do que nós mesmos, né, e acaba fazendo o que bem quer, né, com a nossa região. Então também passou por aí, né. Isso, André, vai muito também de encontro com o que a gente conversou hoje mais cedo, dessa ciência, né, dos saberes amazônicos. Então, é um pouco disso também, o que é, né? O que é esse saber, né? Esse saber amazônico. Eu acho que vai muito do que a Elô falou também, dessa abrangência, né? Em termos não só de território, mas quase que de uma extensão, né? Diferentes visões de mundo, diferentes práticas de conhecimento. E é isso que eu admiro muito o núcleo, que se volta justamente para a diversidade também do conhecimento. Não no sentido de abraçar de forma unívoca todo e qualquer tipo de conhecimento. Não é essa a questão. É entender que esses saberes nutridos ali no interior da floresta, por tradições milenares, é a partir desses saberes que nós temos que nos inspirar, que nós temos que construir novos conhecimentos, porque a intenção também é justamente quebrar paradigmas dentro da própria ciência, para justamente trazer uma esperança da floresta em pé, que essa é também uma das principais urgências, né? Alternativas afetivas e sustentáveis para o território que a gente consegue encontrar no interior da floresta, aprendendo com esses grupos humanos. Então, são interlocuções entre práticas de conhecimento, entre a minha prática, que é a ciência, e de povos tradicionais, como é o caso das louceiras do Maruanum. Eu trabalho com elas, junto com elas, construindo um conhecimento que é muito maior do que, vai ser muito maior do que o meu projeto de tese, com certeza, e a visão de mundo, a percepção que elas têm sobre o uso dos recursos naturais, a forma como elas respeitam o ciclo da natureza, o ciclo do rio, a forma como elas se organizam, entendem as dinâmicas ali do seu ecossistema, são, na verdade, uma fonte de inspiração para o conhecimento que a gente deseja construir e que traz justamente elementos de harmonia com o ambiente e até mesmo traz alternativas para políticas públicas voltadas aqui para o estado em específico, mas para a região amazônica de uma forma geral. E é bem isso, com as discussões que a gente traz se voltam para isso, para diferentes percepções acerca de questões urgentes da Amazônia, mas que a gente pode construir ainda mais ao longo do tempo. Então, a Andréia apontou bem essa questão de trazer também outras pessoas para conversar, porque é justamente isso. A gente sempre menciona que a gente parte da nossa percepção, da nossa experiência, mas estamos abertas também a entender e a tentar dialogar com outras visões. E é assim que se constrói, na verdade, o conhecimento. Sim, concordo plenamente. Sabe que eu fiquei pensando, Elô, disso tudo que você falou, e a Andrea também, que quando eu estive aí, né, assim, eu vou só fazer um recorte aqui muito rápido da minha experiência, que eu estive aí no Amapá, que foram quase 2 anos. Para a gente que é de fora, né, eu que sou do Sudeste, saí de Minas Gerais, Belo Horizonte, visitei a primeira vez, fui fazer a prova, voltei para casa, aí eu passei e fui para morar. Sem família, sem amigos, sem ninguém. Quer dizer, eu fui sozinha viver
como se diz, do zero, né? Nesse espaço. Sim. Eu tive muitas questões, assim, muito disso, assim, que vocês estão colocando, porque passa isso tudo, assim, para a gente que não nasceu ali, mas que, de certa forma, como vocês estão falando, a gente se sente abraçado por esse espaço. E quando eu cheguei no Amapá, eu lembro que uma das primeiras pessoas que vieram falar comigo, assim, nossa, Maíra, o estado do Amapá, ele é 70% ainda preservado, você sabia disso? Gente, eu ouvi aquilo, eu falei, caraca, mas muito território preservado ainda. Assim, eu não sei se é verdade, enfim, eu fiquei procurando esses números, Sim. mas de qualquer maneira, assim, eu fiquei espantada, porque a gente não tem isso, né, aqui, por exemplo, em Minas, infelizmente, assim, óbvio, tem algumas serras que são preservadas, mas não tem 70% do estado preservado. Então, o estado é abraçado, literalmente, por essa floresta. E aí, ao longo desse percurso que eu vivi aí na cidade, eu realmente senti isso, Elô. Pessoas, ora sabia, ora não, ora quer falar, ora não quer, ora dá as costas, ora gosta. Então, assim, é bem curioso assim, essa diversidade que você chamou a atenção. E aí, aqui, eu quero muito, assim, se vocês puderem falar assim, brevemente aqui para a gente, abordar o Parque do Tumucumaque, né, gente? Que é uma das entradas, assim, para maior, me corrija se eu estiver errado, talvez o maior bioma, né, do mundo, né, seja o Parque do Tumucumaque, e que tem uma entrada, né, uma entrada principal, que pelo menos me falaram isso, não sei também se é verdade, no município, né, de Serra do Navio, que foi um município que eu estudei, assim, que eu me debrucei nesses 2 anos para poder escrever sobre essa cidade tombada no meio da floresta amazônica. Então, que o nosso Instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, teve interesse, no começo dos anos 2000, em tombar essa cidade. Então, é claro que o tombamento vem com muitas reflexões, que aqui eu não vou abordar, talvez num outro momento, mas que eu tive a oportunidade de estar não fui, não conheço parte do Tumucumaque, mas tive a oportunidade, enfim, até de relatos em campo, das pessoas falarem com muito carinho e emoção desse espaço. Mas em contrapartida, também encontrei muitas pessoas me relatando que pesquisadores, como a Andrea falou, os gringos, australiano, canadense, não sei o que, tudo, lá estudando e pesquisando, principalmente nessa questão biológica. Então, gente, essa é a minha pergunta, ou talvez meu questionamento, ou enfim, reflexões, seja acerca desse parque, que é muito pouco divulgado, muito pouco, pelo menos aqui, tá, no estado, muito pouco conhecido, e que é um lugar, assim, é uma reserva, né, uma reserva natural, pulmão, talvez, do mundo, né? Sim. Se vocês Sim, puderem contar um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, é muito pouco divulgado e é um parque, na verdade, de floresta tropical. Então, um ecossistema único em relação aos parques nacionais, de modo geral. E só para fazer um adendo quando tu menciona a tua experiência aqui, e é porque o Brasil, né, cada região é um mundo diferente. E aqui na região amazônica, sim, a gente encontra comparação o que era a tua vida e como foi a tua experiência aqui, na verdade é um mundo completamente diferente. E de fato a gente cresce, a gente nasce, cresce aqui rodeados pela floresta. Então é uma experiência quase que inenarrável, assim, é difícil descrevê-la. Então a gente tenta, concordo plenamente com você, Lô. por meio das você tenta nossas... sintetizar, mas é muito difícil. Concordo plenamente com você. Ainda Exatamente. mais palavras, assim. Palavras é pouco, assim. Eu lembro de eu estar na banca, assim, desculpa te interromper, mas só porque você falou um negócio que é verdade. Quando eu estava na banca final, um professor me questionou, e é justamente isso, assim, que eu falei. É difícil você falar em palavras o que é esse espaço, o que é viver nesse espaço. Não tem como, não tem como. É só estando aí, A gente mesmo, tenta, né? e vivendo. Não tem como. Isso. A gente tenta explicar de alguma forma, mas vamos ver no que vai dar. E em relação ao Vocês parque, nasceram
Tranquilo, vocês com certeza tem. Sim, Agora, para mim, né, eu que venho de fora, é difícil, sabe, em palavras sim, explicar. Vocês, nossa, é o que a gente entendo, fala, né? O lugar de fala, né? O lugar de fala de vocês é verdade, certeiro. Então, entendo. E assim, em relação ao parque, é justamente isso, é o maior parque de floresta tropical do mundo, o Parque das Montanhas do Tumucumaque, e foi criado como unidade de proteção integral, isso no ano de 2002. uhum, Uh, ali não. Quem pode falar com uma maior propriedade é o próprio diretor do parque, o Christoph Jaster. Ele gravou um podcast com a gente no início do mês, onde ele aborda todas essas particularidades ali, o funcionamento do parque, os legal. desafios. Ele é quase atua quase 20 anos como Uau! diretor, como gestor do parque, e ele consegue trazer, até recomendo, aí ele consegue trazer todas essas especificidades do que é o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, mas justamente é pouco divulgado, é um parque que não tem aquelas estruturas convencionais de acesso, então é até mesmo complicado o acesso ao parque. E a porta de entrada é a Serra do Navio, o município de Serra do Navio, que é um fato curioso na história. Serra do Navio foi construída no meio da floresta amazônica, num modelo de cidade-empresa, na época ali daqueles projetos desenvolvimentistas aqui para a região amazônica. Então, isso na década de 40, e foi aí que foi construído uma vila, né? Seria uma vila, mas depois foi considerado um município, Serra do Navio, que hoje, como tu mencionou, é tombado pelo IFAM, Conjunto Urbano, se eu não me engano, foi o Conjunto Urbano tombado, e a porta de entrada do parque. A gente tá com essa construção e com essa mesma curiosidade, né, quanto ao parque, que também a gente tem esse desejo de mostrar ao Brasil, porque eu costumo estar falando com o Elô quando a gente foi fazer esse episódio com o Christoph, eu digo, Elô, já fui 2 vezes no Parque Nacional da Tijuca, que é o segundo maior parque nacional, né, atrás do Tumucumaque, Uhum, e já fui, já visitei, eu digo, mas o curioso é que no nosso aqui, tão perto relativamente, né, a gente uhum. não tem, como a Elo ia dizendo, né, essa estrutura ainda como os tradicionais, né, toda feita para um passeio turístico realmente, já alguma coisa, parceria público-privada, né, que geralmente acontece, ou mesmo de forma privada, né, que facilite o nosso acesso a ele. Então, é uma das construções que ainda estão sendo feitas aqui, né, com relação ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. E já adiantando também que o nosso próximo episódio, a gente está também verificando um episódio com uma das pessoas que faz esse trajeto, né, com um guia turístico, Ah, que guarda-parque, legal. fotógrafo, e o rapaz tem, assim, uma coleção gigante de imagens lindíssimas, né, para as pessoas que quiserem realmente já ir conhecendo por meio de fotografias que ele tem um acesso ali, né? Um Uhum. trabalho maravilhoso dele. Então a gente já está também em contato com ele e já estamos também trabalhando num novo episódio que aí ele também vai nos repassar, né? Muito mais informações de como para o público amapaense, mas como eu dizia para ele, né? Para o público universal ter, né? Essa informação de como que a gente faz, porque também pelo que eu já fui acompanhando do trabalho dele, né? Também é muito comum os turistas de fora estarem aqui, né? Como a gente diz, né? Os gringos estarem aqui fazendo essa visita com Sim. muito mais facilidade do que a gente. Então, também por isso, né? Hoje o nosso desejo de dizer, caramba, vamos também trazer para o nosso público, para o amapaense, né? Essas informações para que a gente tenha, né? Essa forma também de estar conhecendo mais, né? Ter esse acesso ao nosso parque, porque a gente se abala daqui, vai vivenciar tantas experiências fora daqui e às vezes não consegue, né? Ainda ter essa experiência aqui com a nossa, como a gente sempre diz, né? É o maior parque de floresta tropical do mundo, né? 70% realmente do nosso estado preservado, cerca de 10% só, né, da nossa mata original foi, assim, de certa forma, como a gente diz, né, influenciada e tocada pela ação humana. Então, a gente precisa também, né, fazer com que essa riqueza toda nossa aqui de floresta também, né, chegue ao nosso
nosso estado seja divulgada, né? De uma forma geral, a gente ainda carece dessa questão de políticas voltadas para a estruturação dessas reservas, porque, embora o parque seja de proteção integral, mas existem atividades regulamentadas para esses espaços, assim como as outras unidades de uso sustentável também, só que, de uma forma geral, o Amapá e, de uma forma geral, a Amazônia ainda carece de políticas mais efetivas que justamente tirem essa invisibilidade de espaços como o parque, que é um espaço belíssimo. E olha que eu ainda nem tive a oportunidade de conhecer, mas já recebemos um convite, Andréia e eu. Então, estamos aguardando o melhor momento, mas existem outros lugares, como, por exemplo, aqui em Calçoene, nós temos o Stonehenge da Amazônia. Sim. E mesmo assim, a gente não tem... Que é um sítio arqueológico, né, Lu? Exatamente. Puder só explicar, porque às vezes tem gente que não conhece. Gente, é um sítio arqueológico gigante. Exatamente. Gigante não, né? Não em termos de dimensão, né, Lu? Mas do que ele representa, né? Do que ele representa. Exatamente. Município. É por isso que é o nosso Stonehenge. É esse o nome, assim. Mas em relação à acessibilidade, a questão das facilidades, e toda uma lógica de estruturação, por exemplo, para valorizar esses espaços, é muito complicado aqui, porque a gente tem que levar em conta a própria trajetória de vulnerabilização pela qual a região passou, de uma forma geral. Então, quando a Andréia menciona de falar sobre o nosso patrimônio, aqui o patrimônio arqueológico do Amapá é um dos mais estudados da região amazônica. Se a gente pega, por exemplo, os estudos do Emílio Guild voltados aqui para a região, são vários. Para quem não sabe, o Emílio Guild é a segunda instituição de pesquisa científica mais antiga do país, ficando atrás apenas do Museu Nacional. E existe um acervo, assim, vasto sobre o patrimônio arqueológico aqui da região amazônica. E quando a Andréia fala dessa questão de mostrar isso para as pessoas, mostrar tudo isso que nós temos, entra essa questão das políticas voltadas para a estruturação desses espaços, mas também a própria educação patrimonial, que era um dos focos também do projeto quando nós iniciamos. Então, não que seja algo formal, a educação patrimonial é muito, muito mais profundo do que nós estamos, mas é esse intuito, sabe, de trazer justamente mostrar, na verdade, o que o Amapá tem, o que a Amazônia representa, os seus inúmeros significados, e trazer, justamente, tentar sintetizar para as pessoas o universo de possibilidades que elas podem buscar também, desvelar, buscar pesquisar e entender, então, e conhecer. Então, essa é uma das intenções também quando a gente traz, por exemplo, traz falas sobre o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, ou traz outros exemplos das louceiras do Maruanu no nosso episódio sobre ciência para justamente mostrar todas as dimensões do patrimônio. Existe o patrimônio natural, que é o nosso bioma, mas existe também o nosso patrimônio arqueológico e uma série de outros espaços que fazem parte de nós mesmos, sabe? Nós fazemos parte de tudo isso. E nós precisamos de uma familiaridade maior por conta justamente desse acesso. Para a gente só também finalizar, não sei, né, talvez a situação do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, eu ressalto, realmente ficou um episódio lindíssimo, a participação do Christopher, assim, para a gente foi, eu ouvi umas 4, 5 vezes ali, editando também, e eu amava ouvir o que ele ia dizendo, porque quando a gente está falando tanto, né, de significado aqui, de simbolismo, deste valor, né, sentido de valor mesmo que a gente vai conseguindo ter, né, pelos nossos patrimônios. Então, ouvir o Christopher, assim, era a gente voltar a entender
novamente, isso tudo que a gente tem hoje de apreço pela Amazônia e essa Amazônia tão nossa aqui, né, que tem tanto a nos ensinar, né, que tem tanto a nos fazer ser comum com a vida, com o bioma, né, e quando o Christoph ia ressaltando tantos detalhes do que a gente pode aprender, experienciar lá no parque, ia dizendo, caramba, era tão bom que tanta gente tão mais pessoas pudessem se interessar e ouvir, né, isso aqui que Com ele vai falando. certeza. Então, Uhum. ressalto muito essa importância mesmo de dizer, vale a pena, né, um episódio que eu sou apaixonada, né, assim, essa participação do Christopher para mim foi um presente que Elô conseguiu pra gente, né. Que legal, meninas. E assim, já fica aí o convite, né, gente, para quem está aí ouvindo, procurar lá no Spotify, né, na beira do rio, esse episódio do Parque do Tumucumá, que inclusive eu já estou até anotando aqui que eu também quero ouvir. E também quero Sim. entender, porque não tive oportunidade. Eu sempre falo assim que eu quero muito voltar ao Amapá, porque o que eu vivi aí, acho que eu tenho que voltar para poder. Engraçado, né? Que a gente distancia, fica nessa reflexão, mas Sim, outras vai ser um prazer te reflexões, eu receber de acho, novo né? aqui. Já é dizer, Nossa, já, Trazer mas já, pessoalmente. já vou o mandar o convite já está WhatsApp. feito. Exatamente. Nossa, muito obrigada, meninas. As portas Olha, abertas. Né? E sabe, obrigada, Maíra, meninas. só para reforçar ainda mais o que vocês já reforçaram desse episódio, é porque realmente o Christoph tem uma propriedade maior para falar sobre o parque. Então, aqui a gente pode até mencionar esses Legal. detalhes que são que o parque é uma área de proteção integral, a questão da infraestrutura, o que pode ser feito, mas para as pessoas que quiserem conhecer mais profundamente o funcionamento, a sua fundação, os seus princípios, tudo. Assim, ele descreve perfeitamente, principalmente por conta da vivência dele, são 18 anos à frente do parque, então ele descreve assim de um modo muito mais rico o que é esse grande espaço, que é um espaço maravilhoso. A Andréia achou uma pinguari ali, desenhada na montanha. Sabe Ei, uma pera, pinguari, Maíra? isso não é Não, segredo de Estado ainda. Calma que Por ainda vai favor. vir muita coisa em cima disso. aliás, tinha um tanto de coisa que eu falava, não, Calma, mas peraí, o que é calma isso? que, Não sei o que é. calma que calma que Cristo Redentor está lá no Parque Nacional da Tijuca, mas aqui no nosso parque a gente vai ter um esculpido pela natureza, uma pinguari. É isso Exatamente. aí, gente. Nossa, mas que chique. Já quero saber, já quero ouvir, gente. Para quem está ouvindo, já fica super o convite, né? Para acessar aí Parque do Tumucumá, que eu já estou curiosa, inclusive. Não, Exatamente. Menina, mas essa parte do Mapinguari ainda é segredo de Estado ainda. é Olha bom que as fica ideias, mano. aquele ar de surpresa, né, Andréia? Não, Adorei. esse valor simbólico que a gente consegue ir percebendo pelo design também, né? Esses Aham. nossos devaneios que a gente falou, né? Ah, legal. São muitos devaneios aqui, gente. Vocês não fazem Mas isso é muito ideia. bom. Muito É a bom. Meninas, floresta que pisquei e já deu entorpece. tipo uma hora que nós estamos aqui conversando. Nossa senhora, mas está tão Verdade. bom que eu vou falar o seguinte, que realmente eu nem vi, pisquei e já deu uma hora. Eu vou pedir assim, né? Pedir não. Vou, como é que eu falo? Intermediar, né? Porque a gente fica aqui numa situação assim, então, mas fala mais um pouco disso, daquilo. Então, assim, vou solicitar para que vocês, se vocês tiverem, né, assim, bibliografias, cursos, enfim, leituras, curiosidades, histórias, fiquem bem à vontade, assim, para acrescentar nesses momentos aí, nesses minutinhos finais. E já quero, Mana, assim, claro, né, eu tenho uma agradecer. lista, né? Ai, desculpa interromper, mas é sério essa pergunta? É sério isso? Olha só, Andréia, ela pediu livros, o que mais? É sério que ela quer ver Livros, cursos, Amada, é uma lista. bibliografias. Sabe o que eu vou falar, então, para vocês? Para não estender, eu Aí vou pedir, eu complica, vou né, mandar para gata? vocês o link. Então, Elô, desculpa, então eu vou falar assim, para vocês terminarem com alguma curiosidade, alguma história, vão deixar
a bibliografia, curso, sugestão, porque eu posso imaginar o tanto de coisa, gente, que a Elô tem para poder passar para a gente. Então, eu vou pedir, assim, encarecidamente, para que vocês me enviem, ou que, se vocês tiverem interesse, né, de entrar no meu grupo do Telegram, lá a gente compartilha um tanto de material, um tanto de coisa, assim, de esses assuntos afins, culturais aí, da nossa cultura brasileira. Então, já faço o convite para vocês, se vocês quiserem entrar, fiquem super à vontade, se não, podem me mandar aqui no WhatsApp, que eu subo lá no grupo, que a galera tem certeza que eles vão amar receber essas bibliografias, essas sugestões, tá, Elô? Aí você fica assim, à vontade para poder sugerir. Aí vão ter que me aturar. Conversou, né? Sim. E assim, nesses momentos, né, nesses minutinhos finais, meninas, se vocês puderem falar, assim, enfim, algumas questões, né, colocar algumas questões aqui para quem nos ouve, enfim, alguma história, alguma reflexão, né, de vocês, e já deixar, gente, o nosso convite aqui, né, do meu canal, né, do Maíra Cast, solicitando vocês para poder acessar na beira do rio, porque tem muito conteúdo, muito episódio fantástico, inclusive esse do Parque do Tumucumá, que já está aqui na minha agenda. Então, meninas, já agradeço vocês já de antemão, tá? Mas fiquem aí esses minutos finais para poder colocar o que vocês querem aí, mas... certo. Vocês... Não, primeiro que eu estou muito feliz, assim, realmente passou muito rápido e parece que ainda tem muita coisa ainda que poderia ter sido falada, o que vai ser em algum outro momento, eu tenho certeza. Certeza, Elô, inclusive ia te falar isso, que sempre fica um quero mais. Então Sim. já fica meu convite aqui, de quando vocês quiserem voltar a fazer um segundo round. Sim, porque, mana... Vou te falar uma coisa, com o nosso podcast a gente já não está dando conta, que assim, é tanta coisa, a gente precisa, assim, ó, migrar para justamente compartilhar a quantidade de coisas que a gente ainda tem para falar e, curiosamente, coisas que a gente continua aprendendo, o que é maravilhoso. São coisas que a gente continua aprendendo e entendendo. Esse podcast mesmo me fez refletir uma série de coisas aqui que vocês mencionaram e por isso estou muito feliz, eu agradeço muito por esse convite. E eu poderia aqui terminar com uma série de coisas, assim, falar da minha lista aqui de recomendações, mas eu posso terminar falando que de fato existe, reforçar que existe uma emergência planetária. E a gente precisa se voltar para justamente pensar nessas alternativas afetivas e sustentáveis para o território, para o futuro da Amazônia, principalmente quando pensar a floresta em pé. Pensar a floresta em pé é a única solução para a gente vislumbrar um futuro, de fato, para a região, para a própria humanidade. E eu queria deixar aqui só para finalizar, porque nós falamos várias coisas sobre como é difícil descrever a vida daqui, ao mesmo tempo sintetizá-la, ou falar sobre vivências, diálogos. E eu queria deixar um livro, a recomendação de um livro do João Jesus Paz Loureiro, chamado Arte como Encantaria da Linguagem. Gente, etnodramaturgia do imaginário amazônico. Vocês, assim, por esse caminho, vocês vão começando a entender o que reflete e como é refletido o modo de vida aqui de quem realmente nasce na Amazônia e se encanta. E eu sempre falo que eu tive que voltar para cá porque eu fiz meu mestrado na Univale, ali em Balneário Camboriú, e eu tive que voltar porque eu precisava da Amazônia, eu precisava de uma instituição também da Amazônia, de pesquisadores da Amazônia, porque assim como nós somos encantados por nascer aqui, os pesquisadores da Amazônia também trabalham encantados com a floresta. Então, eu quero deixar essa recomendação aqui desse livro e as pessoas podem também checar ali o nosso podcast e nós estamos sempre abertas
a diálogos. Então, qualquer dúvida, inquietação, as pessoas podem entrar em contato com a gente, que nós sempre estamos dispostas a conversar. Muito obrigada. Obviamente, a gratidão, né, pelo convite, né, Maíra, que desde o primeiro momento, assim, ela realmente, André, amei a ideia e quero conversar com vocês, então, assim, é muito bom, né, a gente tá nessa ideia desse projeto que a gente sempre diz, a gente não sabe quem está alcançando, quantos vão alcançar, mas tentando fazer alguma coisa, né, tentando dar nossa parcela de contribuição diante de tanto que a gente sempre diz, né, tanto que a gente recebeu de conhecimento, que a gente vai atrás, que a gente tem buscado. Então, para a gente é uma gratidão muito grande realmente ver que te alcançou e que nós estamos aqui nesse momento, né? Então, muito, muito, muito bom mesmo e gratificante poder ver isso, de certa forma, como um fruto já, né, dessa nossa parceria. E eu não posso deixar de, como Amazônida hoje, né, também dizer e falar dos nossos povos originários aqui, né, que para a gente, quando a gente vai tendo aprofundando um pouco mais desse conhecimento de Amazônia, a gente sempre vai dizer, são os nossos guardiões, o guardião do nosso santuário, né. Então, eu sempre digo, né, Roma tem o Coliseu, Grécia tem o Parthenon, tantas civilizações e culturas têm seus símbolos vivos, né? Nós temos a floresta dos nossos povos originários aqui, que são o nosso maior patrimônio. Então, o nosso desejo também, sempre que a gente vai tocando, e que eu dizia a Maíra, para mim é uma causa que hoje é uma das que eu acho que vale muito a gente estar sempre ressaltando e defendendo e divulgando e falar, né? Vamos abraçar, vamos realmente nos empenhar e fazer com que nossos povos originários sigam vivos, né? Sigam presentes na nossa região e no Brasil, né? Já diante de tantos Sim. anos de dizimação, de perseguição, de guerras contra eles, né? Então, diante disso também eu não posso deixar de citar Ailton Krenak e seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que é um dos livros e que, assim, para mim também abriu muito mesmo, assim, a minha forma de reconceber, né? Porque eu já digo que eu gosto muito desse sentido de somos um com a natureza, somos um com o cosmos, né? O cosmos, a natureza, o universo. Então, o Krenak, ele vai muito nessa linha. E é um dos autores que eu digo, a gente precisa conhecer, Brasil. Eu e a Elo, a gente tem uma vontade de trazer, ter a participação dele no episódio, né? Que a gente diz que a gente pode zerar o Lattes depois disso. Pode tirar tudo do Lattes lá e dizer Krenak participou do nosso episódio, né? Vamos começar a fazer nossa propaganda? Então, eu acho que podia fazer uma hashtag, gente, sério. Né? Krenak na beira do Rio. Krenak na beira do Rio. Adorei. E aí assim, né? Nossa vontade é Krenak presidente, na verdade, né? Mas é isso, gente. Assim, a gente precisa realmente aprender com os nossos povos originários. E para mim hoje ele é uma dessas vozes que eu faço questão de dizer, ao invés da minha, né? Tentar realmente, como o Brasil, a gente talvez ouvir um pouco mais também a dele, né? Que eu acho admirável. Então, gratidão imensa. Nós estamos aqui entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, na esquina do Rio Mais Belo, com a linha do Equador, na beira do rio, para essa geração, para os extraterrestres que talvez estejam nos ouvindo algum dia, para uma outra dimensão, para quem for. Continuamos por aqui. A nossa gratidão é muito grande, viu, Maíra? Nossa, meninas, eu realmente termino assim, até um pouco emocionada, assim, de ouvir vocês, assim, porque eu entendi, assim, de uma maneira muito sensível, uma fala muito carinhosa, eu acho que é o que a gente, enquanto pesquisador, assim, fala desse lugar de fala, né? Então, isso é muito bonito, quando realmente a gente entende isso, né? E eu fico muito feliz de ouvir vocês e entender o espaço ao modo de vocês. Então, eu que fico muito agradecida de vocês terem aceitado meu convite. Eu vou deixar 3 frases que eu anotei aqui ao longo, né, da nossa fala, e que eu acho que vai ficar sensacional assim, para poder fechar esse podcast, que Elô falou, entre aspas, né, pensar a floresta em pé. Andréia coloca guardião do nosso santuário, e na beira do rio tem um banner maravilhoso escrito: não há plano B sem Amazônia. Então, queridos, muito obrigada, gratidão, assim, tá?
Espero algum dia, assim, realmente poder, no momento oportuno, né, conhecê-las pessoalmente. Já fica meu convite para quando vocês quiserem voltar a gente conversar mais vezes. E muito obrigada, de verdade. Piscamos mesmo e deu 1 hora e é isso aí. Sim. Podcast é isso mesmo, é bastidor, é emoção e gratidão. Obrigada, meninas, de coração. Spoiler, Maíra vai estar conosco, viu, pessoal? Então, vão correr lá realmente para ver depois ela participando com a gente. Adorei, Andréia. Vai ter volta. É isso aí, meninas. Muito obrigada, viu? Foi Ai, gente, sensacional. A gente se encontra em breve aí no de vocês. E fica aí o meu convite para quando vocês quiserem voltar. Tá bom? E futuramente num barzinho aqui na orla da cidade, tá, gata? Com certeza, na beira do rio. Égua Aquele só camarão vem, com açaí. Camarão com açaí na beira do rio. Pronto. Aí sim. Beijão. Queridas, e beijo outra pão de queijo. Pão de queijo com... Boa. Vou levar o pão de queijinho na beira do rio logo. com açaí. Égua, beijo. mano. Beijo. Beijo, meninas. Tchau. Valeu. Até Tchau. mais.